Queridos, nós precisamos descobrir quem nós somos. Quem Jesus é. Você pode estar vivendo com este pensamento, mas a vida aqui na terra é difícil mesmo, pastor. Tem muitas lutas, tem muitas dificuldades. Ei. A Bíblia diz que José, com 17 anos, ele foi enviado para o Egito. E chegando no Egito, o Egito era um núcleo do trono de Satanás. O que havia de mais terrível, de perverso, de destruidor, estava no Egito. E agora então José foi enviado para o Egito com 17 anos. Você pode imaginar, você pai e mãe enviando o seu filho para o intercâmbio nesse lugar? Mas a Bíblia diz que Deus enviou José para lá. Por quê? Porque quando Deus nos envia, nós temos a marca dEle nas nossas vidas, nós temos a presença dEle nas nossas vidas, nós temos a proteção dEle, nós temos a provisão dEle. Quando Ele nos envia, Ele está conosco. E eu quero dizer para você que você não está aqui na terra porque você nasceu aqui, você está aqui na terra porque Ele te enviou para a terra. E se Ele te enviou, Ele está com você. Aleluia! Nós estamos aqui como enviados dEle. Precisamos entender essa verdade. Por isso o meu primeiro ponto, depois dessa breve introdução, Jesus Cristo já nos fez uma nova criação. Vamos estudar um pouco mais sobre o que Jesus Cristo fez, sobre a obra de Cristo Jesus, estudar sobre quem nós somos e o que a obra de Cristo produz em nossas vidas, produziu e continua produzindo em nossas vidas. Amados, para vivermos a plenitude da obra de Cristo e desfrutarmos dos seus benefícios, nós precisamos nos identificar com Ele. O que significa, pastor, se identificar com Cristo Jesus? Significa ser um com Ele. Ser um com Ele. Mas você pode pensar, mas Cristo é Cristo e eu sou eu. E muitos pensam e dizem assim, está errado eu pensar que Jesus é Jesus, eu sou eu. Isso está errado, é um pensamento antibíblico inclusive. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 5,17. Mas aquele que se une ao Senhor Jesus é um Espírito com Ele. Nós precisamos aprender a nos identificar com Cristo. Nós nos unimos com Cristo. Nós somos um com o Senhor. Então esse é o primeiro passo para nós vivermos essa vida abundante. Precisamos nos identificar com Cristo Jesus. Nós nos unimos com Cristo e já somos um com Ele. O mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus, o mesmo Espírito Santo habita em você. Amém. O mesmo Espírito Santo. Amém. Precisamos ser de fato cristãos, porque nós estamos unidos em Cristo. Ser cristão é ser de Cristo. Ser cristão é estar em Cristo. Ser cristão é pensar como Cristo, porque nós temos a mente de Cristo. Ser cristão é se identificar com Cristo. Ei, ouçam isso por gentileza. Não existe cristão negro ou cristão branco. Não existe cristão amarelo. Não existe cristão homem ou cristão mulher. Não existe cristão de direita e cristão de esquerda. Existe somente cristão. Meu Deus. Meu Deus. Pastor, eu acho que isso é novo. É novo nada, meu irmão. Gálatas 3:26, olha o que está escrito há 2000 anos atrás. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Nós somos um em Cristo, todos somos um em Cristo, todos somos cristãos. Não existe cristão vegetariano e cristão que come carne. Existe somente cristão. Amados, aprendamos essa verdade. Um costume ou uma cultura aqui da terra que um cristão decidiu assumir como estilo de vida aqui terreno, não o torna naquilo. Vocês estão me entendendo, por gentileza? Olha o que Jesus Cristo disse a nosso respeito. João 17:15. João 17:15. É isso que eu tenho lá? Isto. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Olha o versículo seguinte.
Eles não são do mundo. Jesus falando de mim, de você, ele disse: eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós precisamos nos identificar a Cristo, nós nos unimos a Cristo. E Cristo disse: eu não sou do mundo. Se eles estão unidos a mim, eles também não são do mundo. Nós, portanto, não somos do mundo. Veja o que Jesus Cristo está dizendo. Você, filho amado, você, filha amada, não pertence a este mundo. Assim como o Senhor Jesus não pertence a este mundo. Nós somos forasteiros aqui, nós somos ETs aqui, nós não somos deste mundo. Se você quiser, por gentileza, diga comigo assim: eu não sou do mundo, assim como Jesus não é do mundo. Eu sou como o Senhor Jesus. Aleluia. Vocês podem imaginar 2 cristãos se indispondo por causa de questões deste mundo? Você pode imaginar 2 cristãos se indispondo por causa de questões aqui da terra, e nós nem da terra somos. Olha aí, ó. Por causa das questões de políticas, por causa das questões de time de futebol. Meu Deus! Colocar essas coisas acima da nossa identidade com Cristo, da nossa identificação com Cristo, é como aprovar as coisas do mundo e desaprovar as coisas de Cristo. Veja esse exemplo. É como se alguém fosse morar no Rio Grande do Sul, aleluia, e começasse a tomar chimarrão. E aí os seus parentes de outro estado, da onde ele saiu, não tomam chimarrão. Então, por isso, agora eu quero romper os laços com os meus familiares que não tomam chimarrão. Sou o irmão somente daqueles que tomam chimarrão. Se não toma chimarrão, faz sentido isso? É um exemplo tão infantil para a gente entender. Tem crente se indispondo contra o crente por questões do diabo. O apóstolo Paulo descreve a experiência dele, como é que ele vivia na terra. Embora perseguido pelos gregos, pelos judeus, enxovalhado por todos. Mas olha Gálatas capítulo 20 e 21, ele diz assim: eu resolvi isso porque eu descobri que eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive. Os meus costumes, se eu gosto de carne, se você gosta de alface, isso não faz, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não faz diferença entre nós. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, nesse corpo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, aleluia. Não anulo a graça de Deus, aleluia. Quando você fica se indispondo por causa de política, você está anulando a graça de Deus. Quando você se indispõe com o seu irmão por questões financeiras, você está anulando a graça de Deus. Quando você se indispõe com o seu irmão por causa de time de futebol, você está anulando a graça de Deus. E Paulo diz: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E Paulo está dizendo: para mim ele não morreu inutilmente, porque eu morri com ele. O que eu tenho a ver se o cabelo dela é amarelo, se é vermelho? O que eu tenho a ver se ele tem Porsche, se ele tem Ferrari? O problema é dele, ele que vai ter que pagar os impostos, não sou eu. O que eu tenho a ver com isso? Ei, se meta mesmo na vida dos outros. Aleluia! Cadê uma dancinha aqui? Queridos, quando o apóstolo Paulo diz aqui: já não sou eu quem vive, ele está dizendo que não possui mais os costumes e os comportamentos do mundo, não mais como valores. Ele está dizendo que não pertence mais ao mundo. Ele está dizendo que as coisas do mundo não dominam sobre ele, não governam sobre ele. Ele está dizendo que as coisas do mundo não interferem no relacionamento dele com Cristo e também não interferem no relacionamento dele com os irmãos. A expressão "fui crucificado com Cristo" nos identifica com Cristo.
fomos condenados juntamente com Cristo. Jesus sofreu, foi desprezado, padeceu a desgraça da condenação. Ser crucificado com Cristo significa que morremos com Cristo. Ou seja, Jesus se identificou com a nossa miséria e morreu a nossa morte, fazendo-se pecado por nós. Mas, queridos, veja isso. Assim como Cristo se identificou conosco, o apóstolo Paulo nos ensina que nós também precisamos crer, receber essa verdade, viver essa verdade, de que nós também nos identificamos com Ele. Ele diz: eu fui crucificado com Cristo, eu me considero crucificado com Ele, juntamente com Cristo. Ele foi crucificado, agora eu me incluo na morte dele também. E aí ele diz assim: mas existe também uma verdade que continua além da crucificação. Assim como fomos crucificados com Cristo, também fomos ressuscitados com Ele. Aleluia. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com Ele. Aleluia. Porque agora a vida que eu vivo é a vida dele. Ele vive aqui na terra através de mim. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu tenho a natureza divina. Nós somos uma nova espécie de pessoas vivendo sobre a terra, e os costumes da terra não mudam a nossa identidade, a nossa identificação com Cristo. Efésios 2,6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Deus nos deu a vida do seu Filho, temos a vida de Cristo. Deus nos deu a própria vida de Cristo. E também nos exaltou com Cristo, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo. Sentar nas regiões celestiais é ser colocado em uma posição de honra, é uma posição de autoridade. Aleluia. Morrer e ressuscitar com Cristo é romper definitivamente com tudo que recebemos de Adão e Eva. É ser cidadão do reino de Deus, é ser forasteiro sobre a terra, é se tornar uma nova criação em Cristo Jesus. Vocês que têm experiência de viagens, você sabe que você pode escolher o lado feliz da viagem ou o lado triste da viagem. Não é assim? É assim. Porque em todos os momentos, você vai fazer um check-in, tem um lado triste e tem um lado feliz. E aí quando surgem umas questões, você diz assim: o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou deste mundo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou entrar nesse assunto, eu vou entrar nessa discussão, eu vou entrar nessa... Isso não me pertence. Pastor, você é o alienado, me chame do que você quiser. Eu não tenho nada a ver com a sua opinião a meu respeito. Amados, é mais simples. É mais leve. A Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios 5:21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça, estado perfeito. Conhecer sobre a justiça de Deus é essencial para vivermos agora já a vida abundante dada por Cristo a nós. Vida abundante é a vida conquistada por Jesus. Aqueles que nasceram de novo têm direito à vida abundante. Nem todos estão desfrutando, usufruindo dessa vida, mas têm direito. A justiça de Deus me torna sem culpa, sem condenação, por isso já somos livres. Essa é a nossa identidade. Somos livres do controle, da influência dos poderes das trevas. Se você crê nisso, diga pelo menos amém. Se tem um crente aqui, grite aleluia. Romanos 5:1, texto que vocês conhecem: tendo sido, pois, não seremos. Não é Apocalipse, não é da segunda vinda de Cristo, não. Já fomos justificados pela fé. Por isso nós temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. A Bíblia
A palavra de Deus é muito clara em afirmar que cada pessoa que crê, recebe, confessa que Jesus é o Cristo, essa pessoa é justificada, essa é a nova identidade dela, esse é o novo padrão de vida dela. Ela foi declarada justa, sem culpa, sem nenhuma dívida diante de Deus. Romanos 8:1 diz, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justiça é esse estado perfeito, essa posição que Deus define como perfeito. Justiça é ser participante da natureza divina. Para viver uma vida vitoriosa é necessário saber quem somos, mas antes também precisamos saber antes de sabermos quem somos, é necessário saber quem Jesus Cristo é. É necessário saber quem Jesus Cristo é, porque nós somos o fruto da obra de Cristo Jesus. Nós somos resultado da obra de Cristo Jesus. Tudo está centralizado em Cristo Jesus, tudo é dele, por ele e por meio dele. Ele é o alfa, ele é o ômega, é só Jesus. Ele disse, sem mim nada podeis fazer.